Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: devemos semear o amor em todo lugar, mas só permaneceremos onde Jesus for aceito. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todos nós temos um propósito nessa vida, um chamado. E o nosso chamado é amar. Foi exatamente isso que o Senhor nos pediu, para que nós possamos amar Ele sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então nós devemos semear o amor. E nós só podemos fazer isso porque o Senhor está conosco. Não existe nenhuma capacitação humana que possa nos atribuir essa qualidade de entregar o Evangelho às pessoas e elas, crendo na mensagem de Jesus, poderem mudar as suas vidas. Assim como nós também mudamos a nossa vida justamente porque alguém semeou amor no meio de nós. Então é o Espírito Santo quem nos capacita a fazer isso. Nós não precisamos de palavras difíceis nem de muito conhecimento. Se você estivesse em algum lugar e eu desse um papel para você ler, todo o conhecimento que estava no papel seria como se fosse seu, porque é a sua voz que está transmitindo aquilo. Assim também é o Espírito Santo. Ele quem coloca as palavras na nossa boca. E quando nós começamos a nos aproximar de Deus, quando nós passamos pelo processo de arrependimento, de leitura da palavra de Deus para poder encontrar o nosso pecado, para que nós possamos nos arrepender, confessar tudo aquilo que nós fizemos e enxergar o mal que existe em nós. Tiramos a culpa das pessoas e colocamos a culpa em nós. Olha como é curioso uma coisa. Quando nós fazemos alguma coisa de errado, nós pedimos desculpa. Então, tira a culpa do que eu fiz de mim. E somente o Senhor pode tirar essa culpa de dentro de nós. Somente assim o pecado ele vai parar de influenciar a nossa vida, o nosso comportamento e os nossos pensamentos. Porque quando nós saímos da escuridão e começamos a ver a luz de Jesus, nós começamos a entender melhor a razão de tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós sentimos e tudo aquilo que nós procuramos. Já não faz mais sentido sonhar as mesmas coisas, porque aqueles sonhos de escuridão já não nos servem mais. Não queremos mais ter dependência emocional sobre pessoas, porque pessoas são perecíveis, pessoas mudam de opinião o tempo inteiro. Mas o Senhor não, o Senhor é soberano, é eterno, Deus, Ele é fiel. Então, nós devemos sempre semear o amor, mas nós devemos escolher ficar onde Jesus está. Eu não posso olhar para uma pessoa e dizer, olha, essa pessoa ela precisa de Deus. Não sou eu que determino isso, eu prego o Evangelho aonde Jesus dizer, pregue, anuncie a todas as pessoas, mas fique somente aonde eu estou. E nós costumamos às vezes olhar a vida de uma pessoa que ela está toda torta e queremos determinar que, não, essa pessoa ela precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos obedecer a Deus. Quando os outros aceitarem a mesma mensagem que nós iremos pregar a eles. Enquanto isso, não cabe a nós tentar vomitar um evangelho na cabeça das pessoas. Por melhor que ele seja, por mais que nós saibamos que isso vai mudar a vida da pessoa, ela precisa aceitar. Nenhum tratamento ele é eficaz se a pessoa ela não acha que ela está doente, que ela tem algum tipo de problema. E isso acontece quando nós lemos a Bíblia. Não adianta você ficar pegando pedaços da Bíblia e dizendo, olha o que Deus disse, olha o que Deus disse. Ele não tem capacidade de entender isso, porque são coisas discernidas com o Espírito Santo. O Evangelho não é a pregação da boa vontade.
O Evangelho é a pregação do Espírito Santo. É Ele quem transforma as pessoas. É Ele quem nos convence do pecado, não somos nós. Se a gente vai lá na Palavra de Deus, em Mateus 10, versículo 11 a 14, a Palavra do Senhor ela diz assim: quando entraram numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nessa casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas, se não o receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, saiam daquele lugar. De quem são essas palavras? De Jesus. Que orientação é essa que ele está dando? Quando ele estava mandando os discípulos de par em par para anunciar as boas novas do reino de Deus, eles estavam indo evangelizar. O Senhor disse, olha, não leve túnica, não leve dinheiro, não leve capa, não leve nada, que no caminho eu vou prover para vocês tudo que for necessário. Será que nós teríamos tamanha confiança no Senhor para sair numa viagem, sair alguma coisa para anunciar o evangelho sem levar nada? Nada, 100% só confiando em Deus. E foi exatamente assim que eles foram. Só que Jesus estava dando um discernimento para eles sobre certas coisas, porque nós costumamos a enxergar a bondade onde não tem e a insistir onde acha que nós achamos que aquilo deva ser insistido. E é por isso que nós gastamos muitas vezes tempo tentando converter pessoas que não querem se converter, que não aceitaram a Jesus. Porque quando nós nos arrependemos das coisas que nós fazemos, nós paramos de fazer aquilo. Porque nós entendemos o valor das nossas palavras. Mas enquanto nós não nos arrependemos, nós vamos semeando, nós vamos entregando a mensagem. E olha o que Jesus fala: quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los. Dependia da vontade da pessoa querer receber eles. Eles iam chegar lá e dizer, olha, nós estamos aqui em nome do Senhor. Nós estamos anunciando as boas novas do reino de Deus. O Messias, ele chegou, ele tem feito muitos milagres, expulsando demônios. Tem feito maravilhas no meio do povo, se arrependam. A mensagem era a mesma de João Batista, foi a que Jesus pregava, era arrependimento. E é a mesma que nós devemos pregar hoje. Só que as igrejas, eu não sei, eles esqueceram de pregar arrependimento para pregar prosperidade, para pregar o interesse das pessoas, porque não dá para entender. Nem com toda a sabedoria do mundo nós conseguiríamos entender quem abriria a mão de fazer aquilo que Deus pede para fazer aquilo que Ele quer. Então eles chegavam nos povoados, anunciavam a mensagem e, se alguém quisesse recebê-lo, eles eram hospedados na casa daquela pessoa. Então beleza, ele estava chegando na casa da pessoa e quando eles entravam numa casa, eles diziam que a paz esteja nessa casa. É como se eles estivessem abençoando aquele lugar, como se eles estivessem trazendo Jesus para aquilo. Porque Jesus é a paz que excede todo o entendimento. É o Cristo quem nos dá esse sentimento. Então é como se eles estivessem dizendo, olha, que Deus esteja junto conosco nessa hospedagem, nessa casa e nisso que nós estamos fazendo aqui. Se as pessoas daquela casa receberem bem vocês, que a gente sabe que para uma pessoa receber bem, ela precisa crer nas mesmas coisas que nós. Porque não existe bondade sem Deus. E isso nós sabemos. Então, para que aquelas pessoas elas pudessem fazer o bem, elas deveriam ter aceitado a presença de Deus dentro daquele lugar. Porque Ele iria influenciar os pensamentos dessas pessoas. Para não desconfiarem, para não sentir medo, para não ficar questionando, para não ficar julgando. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Então olha que existe um condicional.
Essas pessoas, elas estão a fim de obedecer a Deus, de servir a Deus, de receber a Deus, de fazer parte do reino de Deus? Se elas estiverem, a saudação, a bênção vai ficar com essas pessoas. Mas, e se elas não tiverem? Mas, se não o receberem bem, retirem a saudação. Vamos trazer para os dias de hoje? Nós encontramos as pessoas para evangelizar. Falamos do Senhor para essas pessoas. Abrimos o nosso coração contando o nosso testemunho. Damos Bíblias, encaminhamos esse devocional, orientamos sobre a palavra, sobre louvores e sobre tudo mais. Nós criamos o ambiente necessário para que essa pessoa ela possa receber essa saudação de paz em Deus. Para que ela possa entrar na casa dela e que a vida dela possa começar a colher esses frutos espirituais. Então essa é a saudação que nós damos, esse é o apoio que nós damos. Mas e se a pessoa não quiser receber? Como funciona isso? Se eu não obedeço aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, se eu volto a viver aquela velha vida, a fazer as mesmas coisas, a querer ficar dando desculpa, não tive tempo hoje, hoje não deu. Se eu visse uma pessoa que ela tivesse, sei lá, ajudando a tirar pessoas de escombros, um lugar em chama, alguém que está afogando, sei lá, uma situação de tragédia, e essa pessoa não parasse um minuto porque ela estava ajudando os outros, eu até entenderia. Mas na mediocridade, na maioria da vida das pessoas, que gastam mais tempo nas redes sociais do que qualquer outra coisa, fazendo coisas que não agregam nada a lugar nenhum, conversando coisas que não levam ninguém a lugar nenhum, uma pessoa falar que ela não tem tempo para Deus, não tem 10 minutos para ler a Bíblia, não tem 10 minutos para orar, não tem um tempinho para poder de um caminho a outro escutar o louvor ou ouvir o devocional. Poxa, eu mesmo que gravo, eu escuto depois. E olha que se eu fosse comparar a minha vida com outras pessoas, eu sei que a gente não deve fazer isso, eu não teria motivos para fazer isso. Só que para que eu não tenha motivos, eu preciso fazer isso. Porque se eu parar de fazer, eu volto a ser como antes. É que nem academia. Academia é a coisa mais ingrata que tem no mundo. Você vai, treina, se dedica, faz alimentação e faz tudo. Para você ver. 1 mês, 2 meses, 3 meses, já foi. Todo aquele esforço de 1 ano já foi embora. E na nossa vida as coisas elas são assim. Elas vão permanecer no auge enquanto nós nos dedicarmos a ela, porque o dia que nós pararmos de fazer, as coisas elas vão ruir. Então, se uma pessoa ela não quiser receber mais a Cristo, o que Deus fala? Tira a saudação. E se alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, saiam daquele lugar. Então, se as pessoas elas não suportam que eu fale de Jesus, elas não suportam a minha fé ou quem eu sou, o que Jesus está falando? Saiam daquele lugar. Saiam daquele lugar. Se você ler abaixo, fala, sacode a poeira da sandália e larga lá. O reino de Deus não é insistência, é aceitação. Eu não tenho que ficar insistindo as pessoas, nem pagiando as pessoas. A nossa parte é semear. Se a pessoa pegar aquilo que nós damos a ela e cuidar, vai nascer bons frutos. Se ela não cuidar, acabou. A graça vai ser tirada, a saudação vai ser tirada e a vida da pessoa vai ficar pior. Vai ficar pior. Porque o demônio viu que aquela pessoa já tentou sair dele. Ele vai mandar mais gente, ele vai gastar mais tempo em cima. Então antes aquilo que satisfazia, já não vai satisfazer mais. Nós não vamos pregar o Evangelho para quem nós achamos que precisa. Nós vamos pregar a quem Deus diz que nós devemos pregar, a quem aceita. Quando você prega o Evangelho para quem aceita, você vai ver que uma vez que você conversa, a Bíblia que você dá, a pessoa ela começa a seguir no caminho, sabe por quê? Porque ela segurou na mão de Deus e está caminhando. Ela está seguindo Jesus Cristo. Não está seguindo a nós. Nós somos apenas um mensageiro. Nós não podemos colocar a responsabilidade do reino sobre nós porque nós não somos capazes. Nós não temos esse poder, nem esse discernimento, nem nada.
não faz parte do nosso propósito. Nosso propósito, ele é semear. Se a gente vai lá em João 12, versículo 46 a 49, a palavra do Senhor, ela diz assim: Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai, que me enviou, é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. Novamente, Jesus está conversando conosco. Eu vim ao mundo como luz. Se existisse a luz do mundo, Jesus precisaria vir como luz? Então a luz, ela não existe no mundo. Se nós pudéssemos apagar o sol, o que seria da terra? Só escuridão. Somente escuridão. A nossa vida longe de Deus é só escuridão. Para quem crê em mim, não fique na escuridão. Então Jesus, ele tira a escuridão de nós através da nossa crença, através da nossa fé. E como eu acendo a minha fé, como eu desperto a minha fé? Através da palavra de Deus. A fé, ela não desperta frequentando a igreja. A fé, ela não desperta dando doação. A fé, ela não dispersa por esforço pessoal, ou pelas coisas que eu imagino, ou porque eu falo isso. Nós temos que entender que o caminho a Deus está na palavra. Se eu quiser chegar em algum lugar, eu tenho que chegar onde a palavra fala e da forma que ela fala. E Jesus é o caminho. Então Jesus, ele veio ao mundo para que nós possamos ter a oportunidade de não viver mais na escuridão. Todas as pessoas que não estão com Jesus estão na escuridão. Quem vive na escuridão pode ver ou não pode? Não pode ver. Não pode entender. Não adianta você querer mostrar. É como se você estivesse conversando com uma pessoa que ela está de olhos fechados. E você diz, você não está vendo? Ela, não estou vendo. Mas eu estou vendo, mas eu não estou vendo. Então não adianta você querer pegar a tua capacidade e querer colocar no outro, porque precisa do despertar de Deus para que Ele possa ver. E para mim poder abrir os meus olhos espirituais, eu tenho que morrer para o mundo. Eu tenho que aceitar o meu pecado, eu tenho que aceitar os meus erros. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe evangelho sem aceitação. Não existe evangelho se eu continuo colocando a culpa nas pessoas como se eu fosse bom. Não existe. Se alguém ouvir a minha mensagem, olha onde ele foi parar? Na mensagem. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não a julgo. Jesus está preocupado se você ouve a Bíblia ou ouve a mensagem de Deus e não a pratica? Não, Ele não vai te julgar. Ele não vai te condenar por isso. Não é porque você ouviu a mensagem e não acreditou que Ele vai te condenar. Pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Nesse mundo, Jesus veio para salvar e não para julgar. Nós seremos julgados no fim. Não vai ser agora, não vai ser aqui. Aqui você tem liberdade para fazer o que você quiser. Liberdade entre aspas. Porque o diabo dá a falsa sensação da liberdade. Ele te coloca dentro de uma prisão e diz, aqui dentro você pode ir aonde você quiser. E você está ali andando. E cada vez que você não perdoa alguém, é como se você tirasse essa pessoa de dentro da prisão e mandasse ela para um lugar bem longe. Vai chegar um tempo onde você está ali sozinho dentro dela, já não tem mais ninguém, não tem mais nada, e as pessoas estão todas distantes e longes. E aí, valeu a pena não perdoar? Valeu a pena tanto ódio? Valeu a pena? Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. Então olha que Jesus novamente ele está dizendo, olha, quem aceita a minha mensagem será salvo. Quem não aceita, não sou eu que vou julgar, mas tem quem vai julgar. Quem não aceita a minha mensagem está com o diabo.
Quem aceita a minha mensagem está comigo. Eu quero levar vocês para o céu, o diabo quer levar para o inferno. Cada um vai seguir o seu líder. Ah, mas eu não quero, né? Você já fez as suas escolhas. Aqui que é o ponto. Por que eu bato sempre em cima da mensagem? Porque é a coisa mais importante. Ela é o começo de tudo. Ela é o combustível inicial. Ela é a luz. Ela é aquilo que nos permite ver. É aquilo que nos mostra a verdade. É aquilo que nos aproxima da salvação pela misericórdia de Deus. Porque sem Deus nós não podemos nada. Sem Deus nada dessas coisas elas existem. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Eu vou continuar insistindo, pregando a mensagem a quem não quer ouvir? Eu vou continuar pegando no pé se a pessoa não quer ouvir? Você pode sim continuar mandando, não tem problema nenhum. Mas você não precisa mais acompanhar essa pessoa, ao não ser que ela fale, olha, me arrependo, aconteceu isso. Ela tem que confessar, o processo de confissão é admissão. Eu preciso sempre confessar a minha intenção para que aquilo saia de dentro de mim. Porque enquanto eu continuo justificando as coisas, não assumindo as coisas como elas são, aquilo não sai da minha vida. Se eu não tenho coragem de admitir a verdade. E normalmente isso passa pelo quê? Porque nós estamos preocupados com a opinião das outras pessoas, ou estamos querendo criar um mix, os sonhos de Deus com os meus sonhos da velha vida. E aí nós ficamos ali confusos. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer. Olha o começo do devocional. Quem que ordena o que a gente vai dizer? É Deus, é o exemplo da folha. Você não precisa estar preocupado com o que você vai falar. Só fale porque Deus falou fale. Você não precisa se preocupar se a pessoa vai querer seguir ou não. Você fez o que era a vontade de Deus. Agora está na mão da pessoa a escolha. Se ela usa aquilo para benefício ou não. Ou se ela rejeita a mensagem. E se chegar lá no último dia, tudo bem. Vai estar no céu quem tem que estar. Quem colocou Jesus como prioridade nessa vida. Nós temos medo de tantas coisas. Mas do que nós deveríamos ter medo, que é onde nós vamos passar a eternidade. Pensar um pouquinho nisso, ao invés de ficar pensando só nessa vida, nós teríamos tomado soluções mais inteligentes. Não estaríamos sofrendo por nada desse mundo. Estaríamos semeando cada vez mais o amor, servindo cada vez mais. Porque quanto mais a gente serve, mais grato a gente é. Porque mais a gente consegue reconhecer o tamanho do buraco que Deus tirou a nossa vida. E não adianta eu ficar pregando a mensagem para os outros. O primeiro que tem que ouvir a mensagem sou eu. Se não, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a procurar mestres que vão falar o que eu quero ouvir. E eu sei que na palavra de Deus só tem o que eu preciso ouvir. Só tem Jesus falando comigo. Não tem o interesse das pessoas. Não tem o eu de ninguém querendo me usar como massa de manobra. Tem a verdade plena, soberana. Tem o Espírito Santo, tem a transformação. Tem os bons sentimentos. Tem um caminho, tem luz. Tem uma vida que eu nunca imaginei que ela existiria. Porque nós não temos capacidade de imaginar a luz, porque nós nunca a vimos. A luz não está em nós. E quando nós falamos, é porque Deus quer que nós falamos. Todos os dias o devocional é Deus falando. Eu sou Deus? Não. Mas é o Espírito Santo. Se acordar 4 horas da manhã todo dia, sem ganhar nada, você não faria isso talvez por um filho. Durante um tempo sim, depois não. A gente quer que as pessoas elas ganhem autonomia e a gente tenha tempo para jogar tempo fora. E eu tô aqui obediente ainda. Porque eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu quero ir. E é obedecendo a Deus. Hoje eu acordei, era 3 horas. Fui dormir, acho que era umas 10h30, 11 horas.
E aí? Podia dormir mais? Podia. Mas o que eu ganho dormindo? Quanto tempo já não passei dormindo? Cheguei na onde? Tive o quê? Se você não começar a questionar o que tem acontecido na tua vida, o teu comportamento, quando os teus sentimentos mudam, o que aconteceu ou não, o que você tem pensado, o que você não tem, o que você tem sentido. É fácil a gente culpar o diabo quando a culpa é nossa. Quando eu não obedeço a Deus, eu estou obedecendo o diabo. Quando eu olho para trás, como nós falamos ontem sobre o arado, e quero ficar fazendo juízo de valor sobre quem eu sou ou deixo de ser. Eu só tenho valor quando eu estou ouvindo o Pai e eu estou falando o que o Pai manda. Sem isso eu não tenho. Senão fica discurso vazio. Eu digo que eu sou um lixo e que eu não sou nada. E aí eu me sinto rejeitado. Qual é o sentido disso? Quem me escolheria? Deus. Quem está preocupado com a tua vida? Deus, você não vale nada para ninguém. Você não tem nada. Minimamente a gente faz o nosso trabalho e só. Se a gente puder prover alguma coisa, alguém tem interesse. Se não puder, ninguém tem nada. O único que está interessado na tua vida é Deus e mais ninguém. E você está aí vivendo como se o mundo inteiro estivesse preocupado com a tua vida, que alguém fosse perder tempo. Você não vale uma macumba. Ai, porque tão inveja. Quem vai ter inveja de você? Você não tem nada. Não tem nada para se invejar. E a maior parte das pessoas é isso, mas vivem numa ilusão louca. Porque se elas pararem para pensar e ver o tamanho da miséria que é a vida delas, elas não suportariam. E esse é o lugar que a gente tem que estar. É exatamente onde a gente não suporta. Porque é onde a gente não suporta que Jesus tem espaço para poder mostrar algo além de nós mesmos. Senão não dá certo. Amém? Devemos semear o amor em todo lugar, mas só permaneceremos aonde Jesus for aceito. Obrigado, Senhor, por me tirar do meio da escuridão. Por me ouvir lamentar tantas vezes, reclamar sempre das mesmas coisas. Me perdoa, Pai, por não te ouvir, por questionar, por não acreditar, por duvidar. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que o Senhor colocou a mensagem na minha boca e eu tive medo. Medo de falar, medo de posicionar, medo de manifestar. Me capacita cada vez, Pai, para que eu possa te servir, para que eu possa viver na Tua presença, para que eu possa ser sal e luz nesse mundo, para que eu possa entrar em lugares e deixar a Tua saudação de paz, mas que eu tenha coragem de sacudir a poeira dos meus pés em quem não quiser saber de você, porque o Evangelho de Deus não é insistência, é amor, e amar é aceitar, não é impor. Quem ama dá direito à liberdade, não condiciona regras. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.